Hoje nós estamos recebendo o professor Diego Amaro, ele é mestre em História, está aqui avaliando a nossa eleição. Primeiro bloco, nós falamos sobre essa baixaria da campanha, a perda de tempo, né, na desconstrução de candidatos, que houve um castigo bastante grave para quem somou tantos partidos por um tempo de televisão e chegou na hora, ficou só batendo no outro e o Bolsonaro só crescendo em cima do papo furado dele. Professor, e agora? 1º de janeiro, o que esperar de Bolsonaro sem maioria e com uma oposição que já amanhece esse dia de hoje, esse day after, dizendo que vai resistir? A primeira posição do presidente Jair Bolsonaro deve ser lembrar que ele governa uma democracia. Esse é o primeiro ponto. A ditadura nós devemos lembrar no seguinte sentido, que não podemos esquecer os crimes que foram cometidos por ela, e para que não se repita. Então, acredito que ele deve lembrar que o Brasil é uma democracia e se colocar como um presidente que foi eleito democraticamente, que vai cumprir com a Constituição e todos os desígnios dela. Colocar agora a população nas ruas para lutar contra o Bolsonaro, também não vejo que é viável, porque foi eleito democraticamente. Se 42 milhões de brasileiros... Teve até observador da OEA aí acompanhando e pessoal dizendo que eles eram do Haddad, né? Um negócio extremamente Não, porque complicado. agora fica nessa condição. Parece que quem é contra o Bolsonaro é a favor do Lula ou do Haddad, quem é a favor contra o Haddad é a favor do Bolsonaro. E não é bem assim que as coisas acontecem. Não é porque alguém apoia o Lula que é comunista, não é porque alguém que apoia o Bolsonaro é fascista ou qualquer coisa que eles estão dizendo. O país vai dividido, aí tem que fazer uma união, somar esses caquinhos aí, porque dividiu o país dessa vez e dividiu a família. Houve brigas de família por causa de política. Sem dúvida, porque mais do que uma bipolarização, porque assim, eu coloco na seguinte condição, eu entendo o eleitor do Bolsonaro, que queria mudança, queria que as coisas fossem diferentes. Isso foi perceptível se nós olharmos o Brasil como um todo. Queria que pagassem o que foi tirado do país, Sim, né? porque... Inclusive que empresas jornalísticas que são devedoras de previdência social, de fisco, né? Paguem o que devem. Mas se eu observar todos os candidatos eleitos, numa maioria, nós vamos ver rostos novos. O que isso quer dizer? Que o que era, nós não queremos. Então, eu compreendo o eleitor do Bolsonaro que tem medo de arriscar em uma receita que já estava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu entendo o eleitor do Haddad que temia uma repressão em função do discurso acalorado do Bolsonaro. Então, assim, é compreensível. O que eu não posso é levar a esse clima de bipolarização e transformar o Brasil num cenário de guerra. Agora, se o presidente eleito, ao se pronunciar ontem, disse que vai cumprir, vai seguir com o modelo de governo que ele foi eleito, acredito que é hora da gente manter a calma. A esquerda precisa organizar a sua agenda, precisa voltar às bases, verificar onde ela errou. Voltar ao seu papel de dignidade que tinha antigamente, respeitabilidade e dignidade, Exatamente. antes dos surrupios que aconteceram por aí. Assim como a direita precisa organizar a sua agenda e ver o que é pauta comum, porque também não adianta degladiar. Se o candidato eleito agora ele tem condições de resolver um problema na educação, na saúde, na segurança pública, eu não posso criar um bloqueio para que ele não consiga. Tenho que trabalhar para que isso possa acontecer. Então, no dia de hoje, independente de quem tivesse sido eleito, no 1º de janeiro, eu deveria trabalhar pelo Brasil, independente. Agora, se esse presidente começar a agir de forma a negligenciar minorias, a colocar de lado conquistas que já foram feitas, aí algo precisa ser realizado. Agora, eu tenho medo dessas reações irresponsáveis como essa anunciada pelo Boulos, porque isso vai provocar o outro a ter que tomar uma atitude. Isso é O irresponsabilidade. sujeito queima pneu na rua, ele vai ter que botar uma força de segurança qualquer, até o próprio exército, para desbloquear a rodovia. Exato. E da mesma forma, se eu não quero uma ação violenta de um lado, eu não posso tomar uma ação violenta. É claro. Então, assim, não sei, mas Guilherme Boulos não pode provocar isso. E o PT não pode permitir isso. Não é o momento de realizar. Perdemos a eleição? Perdemos a eleição. Agora, se vai acontecer tudo isso que todos imaginavam e mitologicamente foi sendo construído ao longo, até em função do discurso que o próprio Bolsonaro promovia, nós vamos ter que esperar um pouco,
Não dá para atacar imediatamente mesmo, porque ele não teve tempo de agir. Não quer dizer que, ao assumir o governo, nós não podemos começar a perceber uma atitude. E isso, sim, fazer com que a população venha refletir e ver quais são as medidas cabíveis. Foi uma pena que eu não consegui captar o que cada um teria de bom para oferecer, porque ficaram na pancadaria. Na pancadaria. O tempo Esse todo. foi um problema para todos nós. Verdade. E assim, com relação... Até para cobrar agora, a partir de 1º de janeiro, atitudes, eu teria que conhecer um pouco mais o programa. Né? A única coisa que eu fiquei percebendo do Haddad, por exemplo, foi que ele ia reduzir o valor do bujão de gás para R$ 49,00, né? Aí o pessoal já fez xiste da situação, botaram uns bujãozinhos desse tamaninho nas redes sociais. O outro disse que ele ia... pediu um conselho ao Lula na reta final, o Lula falou, pô, diz que vai salvar o Vasco da Gama. Não, olha só. Não, então as coisas caminharam de forma... Aí virou gozação. Virou gozação. O que nós não podemos, e assim, cada brasileiro deve lembrar disso, o presidente não faz nada sozinho. E se tem um caminho de erros que nós encontramos até agora, a culpa também é nossa. Nós não cumprimos o nosso papel de cidadão, nós não fiscalizamos, agimos de forma, às vezes, que menor dose, mas também de maneira corrupta. Quantos brasileiros leram a Constituição, conhecem a sua lei e a respeitam? Então, assim, para eu cobrar, eu preciso fazer. Então, assim, o Brasil vinha num movimento em que os brasileiros estavam também cometendo muitos erros. O que é o presidente se não um reflexo de um próprio cenário? O que é cada governante se não um reflexo de um cenário? Ele emana de uma sociedade, ele emana de um tempo, ele é fruto de tudo isso. Agora, transferir toda a responsabilidade para um presidente para salvaguardar um país, que ele vai resolver, ele não vai. Se eu continuar cometendo crimes, mesmo que pequenos, que seja um gatonete ou qualquer coisa do gênero, eu continuo também me corrompendo. Então, não, eu preciso fazer o correto e cobrar. Claro. É da mesma forma, igual eu falo assim, da escola privada e da escola pública. Por que o pai não fiscaliza a escola pública como fiscaliza a escola privada? A escola privada ele paga e a pública não. Paga indiretamente, mas paga. Então, qual que é o dever do cidadão? Fiscalizar o nosso governo. Fiscalizar o que é feito. Ah, mas eu não tenho tempo. Infelizmente, mas tem para o outro. Tem para o outro. Então, eu preciso fiscalizar. Não é só eleger, ir lá na urna e colocar e depois comemorar como se fosse um título de futebol. Não é isso. É cumprir o papel de cidadão, coisa que nós não estamos cumprindo há muito tempo. Falo isso de forma generalizada, mas sei que pelo menos aí uma pequena parcela da população sente o cansaço de parecer carregar o país nas costas, porque tenta cumprir dentro dessa eficiência que seria respeitar a Constituição brasileira. O resultado mais concreto dessa repulsa do povo por tudo que está aí, me parece que foi a reação dos eleitores do Partido Novo em Minas Gerais. Aboliram o Fernando Pimentel no primeiro turno, no segundo deram vitória desse novato, o Zema, sobre o Anastasia, que é uma velha raposa, né? E estão aí querendo realmente uma modificação. Deram asa para o Partido Novo. Foi, mas Minas Gerais nos surpreendeu. E a Dilma também levou uma lambada. E Minas Gerais surpreendeu, mas não assim somente Minas, mas essa condição de trazer novos partidos ou novas figuras é a ideia de que o Brasil precisa respirar. É a questão da gente começar a pensar o que vai ser depois que esse mandato acabar. Como que vai ser? E as eleições municipais, que começam agora a ser planejadas, já que as federais acabaram? Como que fica? Porque o cenário que o brasileiro exige é de mudança. E o Brasil vai parar de novo com uma nova eleição, porque se pratica muita eleição aqui, de 2 em 2 anos. É demais. É demais. É um excesso. E assim, não resolve. outra coisa, parar de acreditar que é possível solucionar um problema em 4 anos. Ninguém soluciona. Você pensa um projeto que vai levar 15, 20, 30 anos para ter resultado. A reeleição também não presta, né? Não. Seria bom um mandato um pouco maior para... Talvez 5, 6 anos. Verdade. E aí substitui. Eu também acredito nisso. Professor, muito obrigado Eu que agradeço. pela participação. E vamos torcer, né? Agora nos resta pedir a Deus que ilumine quem esteja com as rédeas na mão.